que a gente possa agora estar atento à palavra de Deus, aquilo que o Senhor queira falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então o texto essa noite se encontra no livro de Gênesis capítulo 1, é muito fácil, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Lendo o finalzinho desse versículo, ele diz: e fez separação entre a luz e as trevas. Então é só isso que eu gostaria de compartilhar um pouco nessa noite. Nós já tivemos um momento de abertura, nós já tivemos um momento aí de louvor, e esse que seja um tempo assim precioso, um tempo onde o Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, aqui em Gênesis capítulo 1, nós temos o relato da criação de Deus. E no Novo Testamento nós aprendemos que a conversão também é uma nova criação, fazendo do homem salvo uma nova criatura, se cumprindo aquela palavra que diz na segunda carta aos Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Amém? Então nós podemos então traçar um paralelo aqui, baseado nesse texto, entre a criação de Deus e a obra de Deus na vida daqueles que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós queremos parar para pensar. E eu dei o título a essa mensagem, é Vidas sem forma e vazias. Então a gente começa a ver, em meio a tudo isso, que primeiro de tudo, que nós percebemos que havia um caos sobre a face da terra, né? A vida de muitas pessoas, eu vejo assim, que está semelhante à terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem forma e vazia, um verdadeiro caos, porque a pessoa vazia, ela não tem amor nem por si próprio. A pessoa vazia, ela não tem amor pela causa, pelo reino de Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário para salvá-la, porque ela está vazia, né? Então foram criados, nós vemos aqui, por Deus, mas não tem nenhum compromisso com Ele, estão distantes, indiferentes, frios, querendo viver independente de Deus. E é exatamente aí onde entra o caos, onde o ser humano deseja ser independente de Deus. Isso nada mais é do que a artimanha de Satanás. Nós somos seres dependentes de Deus. Então nós percebemos que a terra estava sem forma e vazia, e nós percebemos isso com muita clareza na humanidade hoje. As pessoas estão buscando muita futilidade, muita distração, muito entretenimento, e ficam sem forma e vazia, porque elas não têm o Espírito Santo na sua vida, porque elas não têm a Jesus como o seu único Senhor, o seu único Salvador, e aí se estabelece o caos, né? Quando a gente olha um pouco mais à frente, não precisa abrir, aqui no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 7, no versículo 23, diz que Deus teve que exterminar tudo para poder fazer tudo de novo. Hoje vive-se semelhante àqueles dias de Noé, onde as pessoas estão totalmente distraídas, indiferentes, querendo
todas as formas se tornarem independentes de Deus, querendo ser imortais, sabendo que o nosso tempo aqui é passageiro, ninguém vai ficar para a eternidade, infelizmente. Então, como é bom saber que nós não podemos viver dessa forma, nós não podemos viver vazios, né? Então, que nessa noite a gente possa tomar uma posição. Precisamos nos esvaziar dessas futilidades para nos encher de Deus, para não deixar que o caos se estabeleça em nossas vidas. Então, que nessa noite o Senhor possa ministrar a sua vida, para que você entenda que você precisa de Jesus, que você precisa ter um encontro com Jesus. E em segundo lugar, no primeiro nós vemos aqui o caos, em segundo lugar nós vemos a consequência de tudo isso. O cenário é de trevas sobre a face do abismo, e aí nós vemos o perigo da perdição. Está encoberto pelas trevas da ignorância. Muitas pessoas sabem que Jesus é o único Salvador e não se rende a Jesus. Isso significa as trevas da ignorância. Nós estamos vivendo aí dias de pandemia, dias de muita instabilidade, dias de insegurança, gente vivendo dias de medo. Tem pessoas que estão atormentadas, amedrontadas, sabendo que Jesus é Senhor, que Jesus é o único Salvador, e não se rende a Cristo, porque ainda não conheceram a Jesus. Então essa é a consequência, porque muitos estão cegos espiritualmente, coração incrédulo, endurecido. Por isso que a Bíblia, ela deixa aqui no final do versículo 4, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus paira sobre a humanidade, sobre a terra. Enquanto ele não se render a Deus, o Espírito de Deus paira, está somente por sobre a face da terra. Mas que o Espírito Santo de Deus ache morada no seu coração, que o Espírito Santo de Deus ache morada na sua vida, que você não venha sofrer a consequência do caos, como essa terra. O perigo da perdição está encoberto pelas trevas da ignorância, meu irmão. Abra o seu coração, se renda a Jesus Cristo, tenha Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, e proclame em alto e bom tom: eu sou de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que essa consequência do caos, do abismo, de viver nesse mundo sem Deus, sem Jesus, sem uma vida com propósito, sem viver fora uma vida com Deus, que essa noite possa cair por terra tudo o que impede você de ter uma vida com o Senhor, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, primeiro nós vimos o caos, segundo a consequência, e depois nós vamos ver aqui sobre a intervenção divina. No versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. É aqui onde eu quero chegar, onde eu quero ministrar nessa noite. E disse Deus: houve luz. Então eu quero dizer assim, que haja luz. Então quando Deus entra na vida de alguém, tudo se transforma. Um dos significados de luz é o conhecimento. Começamos a ver o que está errado e o que precisa ser mudado. A luz é associada a Cristo, a palavra de Deus e ao povo de Deus. Portanto, que haja luz de Cristo sobre a sua vida, que Jesus entre na sua vida. Quando
apóstolo João escreve o seu evangelho lá no capítulo 3, versículo 19, que nos diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só. Então por isso que anteriormente veio o caos e a consequência, mas aqui em seguida Deus diz: haja luz. E no versículo 4 diz que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Olha que tremendo isso aqui. Não tem como servir ao Senhor em trevas. É preciso andar na luz. O homem sem Deus não é nada. É só um ser perambulante nesse mundo, né? E a gente vê tanto sofisma, né? Aquelas coisas que são mentirosas, que parecem até verdade, as pessoas vivendo um caos, vivendo a consequência desse caos, querendo continuar na escuridão. Então eu quero dizer para você que nos assiste: vem para Jesus, vem para a luz. A luz é Jesus que precisa entrar na sua vida para te ajudar nos teus negócios, para trazer mudança na tua família, na tua casa, no teu casamento, no teu caráter. Você precisa de Jesus, e a luz é Jesus Cristo, que toda a humanidade precisa, amados. Portanto, quero dizer para você: vem para Jesus. Aqui nós vemos muito claro, nesse começo de texto aqui de Gênesis, nós vemos a idealização de Deus para o ambiente que o mundo, que o homem deve viver. O ambiente aqui, que era sem forma, vazio, escuro, e não havia estrutura alguma. E Deus então, no primeiro momento, Deus começou a criar. Deus cria toda a estrutura, e no sexto dia Ele cria o homem para viver no ambiente que Ele criou nos dias anteriores, ou seja, projetando no primeiro dia a visão do que criaria no sexto. Então Ele estabeleceu toda a estrutura que o homem deveria viver nos dias atuais, que o homem deve viver sobre a face da terra. Então a organização é tanta que Deus chamou de paraíso. Aqui em seguida Deus coloca o homem no paraíso, né? Então, na ótica de Deus, o ser humano, a família, é para ser o paraíso, a igreja, o paraíso, o ambiente de trabalho, o paraíso. O problema é que algumas pessoas estão transformando o paraíso no inferno. É como a gente vê hoje, é tanto caos ainda pairando sobre a face da terra, porque o ser humano muitas vezes insiste em querer andar em trevas, longe de Jesus, em meio de confusão. Há tantas confusões, há tanta incredulidade, há tanta injustiça, há tantos assassinatos, há tantas mortes, há tanta infelicidade, há tanta angústia sobre a face da terra. Então, na ótica de Deus, é para o homem viver no paraíso, é para o homem viver bem nesse mundo. Só que o homem foi expulso do paraíso exatamente por pensar dessa forma, querer ser independente de Deus. Mas não é porque o homem foi expulso do paraíso que o ideal de Deus mudou. Não. Então nessa vida nós aprendemos de duas formas. Nós temos aí a misericórdia, a graça de Deus, o perdão, o amor de Deus, mas nós aprendemos de duas formas. Nós aprendemos com o sofrimento dos outros ou com os nossos próprios sofrimentos.
Então somos nós que escolhemos, e Deus vai nos dar oportunidade para isso. Se nós aprendermos com os sofrimentos dos outros, não iremos sofrer, afinal nós já aprendemos. Por que errar o erro dos outros? Por que viver no princípio do erro dos outros? É porque ainda há cegueira espiritual, é um abismo chamando outro abismo, é um incrédulo levando outro incrédulo à escuridão. Mas nessa noite eu declaro que a luz de Cristo entre na sua vida, que o evangelho de Cristo entre na sua casa, no seu coração, e faça morada para transformar o seu lar, em nome de Jesus. Amém, querido? Então nós aprendemos das duas formas. Nós aprendemos com os sofrimentos dos outros e com o nosso próprio sofrimento. Então, se aprender com o sofrimento dos outros, não iremos sofrer. Por isso Deus vai nos dar a oportunidade para aprendermos, e aí nós escolhemos. Por isso, seja sábio, peça a Deus entendimento na palavra, que a luz de Cristo venha brilhar na sua vida, no seu coração. Vamos aprender com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos aprender com a palavra de Deus. Por isso que eu quero ir para a Bíblia. Nós já estamos na palavra de Deus, mas eu quero compartilhar alguns textos com você, que se encontram primeiro no livro de Isaías, capítulo 9, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos estar lendo aqui os versículos 1 e o versículo 2, que nos diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém, amados? Então a Bíblia diz aqui, o profeta Isaías escreveu aqui nesse capítulo 9, versículo 1, que Deus tornará a enobrecer a terra. Quando ele mandou Jesus, foi para trazer nobreza sobre a terra. Glória a Deus, aleluia por isso, né? E tornará, como ele diz aí no versículo 1, tornará glorioso. Olha que maravilhoso isso, né? O caminho, né? Aí ele vai falando, além do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. Deus, ele está chamando para um novo tempo, um novo caminho, um novo propósito de vida com Deus, marcado pela santidade, pela obediência ao Senhor, pela fidelidade, pelo comprometimento de vida com Deus, né? Então tornará a enobrecer a terra. Que Jesus venha enobrecer a sua vida, em nome de Jesus. Por isso que no versículo 2 diz que o povo que andava em treva viu grande luz, e essa luz é Jesus Cristo, que precisa entrar no coração desse povo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para um outro texto que se encontra no próprio livro de Isaías, no capítulo 45, o versículo 18. Isaías 45, versículo 18, que nos diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só que tremendo isso aqui. Ele começa dizendo com autoridade: porque assim diz o Senhor.
Ele não está falando eu acho, talvez, quem sabe, eu suponho. Não, ele está trazendo uma afirmação. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por que o ser humano continua querendo andar em trevas? Porque anda atrás de deuses, atrás da idolatria, atrás desse misticismo. Isso tudo é trevas. Só Jesus é a luz. E eu falo com toda autoridade na palavra, porque está escrito: só Jesus é a luz. Então esta vida, meus irmãos, nós precisamos entender que ela é uma preparação para a próxima vida. Então, quando vivemos à luz da eternidade, os valores mudam. Nós somos chamados para viver um novo tempo de vida com Deus. Os valores têm que mudar. Não viver nos valores das trevas, que são os valores do pecado, da incredulidade. Não. A nossa identidade está na eternidade, e a nossa pátria é o céu. Aqui nós estamos todos de passagem. A terra não é o nosso lar definitivo. Nós não podemos viver sem forma e vazio. Nós fomos criados para algo incomparavelmente maior e melhor. Você foi criado para algo muito melhor do que essa terra. Então, como evitar o caos? Como evitar tudo isso? Entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Renda-se. Receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Puxa vida, pastor, mas como fazer para buscar a Jesus Cristo em minha vida? Primeiro, com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Busque. Quem busca acha. E que você possa achar o Salvador, aquele que vai trazer luz sobre a sua vida, que vai te levar à eternidade, que vai salvar a tua alma. Depois, como que se busca? Com uma vida santa, porque a santidade nos aproxima de Deus. Quer sair do caos? Toma posição sobre a palavra de Deus. Viva a vida de santidade. A santidade nos aproxima de Deus. Como que busca Deus? Com desejo de obedecer, não só sendo ouvinte negligente, mas sendo operoso praticante, como diz a Bíblia, a própria palavra de Deus, né? Com desejo de obedecer. E como busca Deus? Como que eu vou buscar Deus? Em oração. Buscar o Senhor em oração. Renda-se ao Senhor, dobre o seu joelho. Você não sabe o poder, meus irmãos, diante de Deus, diante dos inimigos no mundo espiritual, em ver, quando Deus olha e vê um homem de joelhos dobrando e orando ao Senhor. Isso tem grande poder. Que Deus possa colocar esse desejo no seu coração, entregar-se a Jesus com fé, com santidade, com desejo de obedecer e com oração. Aprenda, levante-se como um homem de oração, uma mulher de oração, um homem da palavra de Deus, uma mulher que vive os princípios da palavra de Deus, não somente ouvinte, como diz a Bíblia. Tiago escreve muito claro: não sejamos somente ouvintes negligentes, mas praticantes operosos da palavra do Senhor. Então tem que cuidar, meus irmãos, para deixar de ser ouvintes negligentes, para que o caos não se estabeleça. Eu queria compartilhar um outro texto que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 6, que nos diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu
em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, querido? Em nome de Jesus. Que tremendo esse texto. Deus ordenou que a luz brilhasse na vida do homem, na vida do ser humano, que a luz, que Jesus Cristo reinasse no coração do homem. Por isso que o povo de Deus tem que andar na luz, e a luz é Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Enquanto as trevas estão associadas a Satanás, ao pecado, à morte eterna e separação de Deus, à ignorância espiritual e ao julgamento divino. Isso explica porque Deus separou a luz das trevas. Deus separou. Nós lemos lá no versículo 4 de Gênesis 1, Deus fez separação entre luz e trevas. Então Deus está assim procurando, irmãos, coração arrependidos, espaço no nosso coração para Deus preencher. O homem está cheio de muitas coisas, menos de Deus, porque os espaços já cheios não podem mais ser preenchidos, afinal eles já estão cheios. Tem muita gente cheios, menos de Deus. Então qual o espaço que você está dando para o Senhor na sua vida? Qual o tempo que você tem dado para Deus, para ministrar a palavra no seu coração, para você ir à igreja, para você estudar a palavra de Deus, para mudar de vida, para ter um casamento melhor, para ser abençoado nos negócios, para ter relacionamentos saudáveis, para ser um bom funcionário, para ser um bom patrão. Nós vemos que Deus falou com a terra que não tinha nada, absolutamente nada, e nos espaços vazios Deus começou a operar. Que Deus, o Espírito Santo, possa operar na sua vida. Deus falou na terra que não tinha nada e Deus começou a criar. Deus criou toda a harmonia sobre a face da terra, as plantas, todo vegetal, os vegetais. Deus criou os animais, Deus criou o ser humano, e Deus começou a mudar. Que o Espírito Santo de Deus venha mudar a sua vida, em nome de Jesus. Que ele possa ser um tempo assim, de rendição ao Senhor. E uma coisa eu quero dizer para você que nos assiste nesse momento. Agora, o terreno pelo qual Deus deseja construir o seu reino é você. O terreno pelo qual Deus deseja construir o seu reino é a sua vida, é o seu coração, é a sua mente, é em você e através de você. É isso mesmo, é através de nós. Um dia eu abri meu coração para Jesus e eu me converti, sem querer saber o que os outros vão pensar ou falar. Afinal de contas, quem presta conta da minha vida a Deus sou eu, não são os demais. O terreno pelo qual Deus deseja construir o seu reino somos nós, é eu e você, meu amado irmão. É preciso se esvaziar para Deus encher de novo, encher com a sua palavra, encher de pureza, transformar até mesmo o falar. É comum a gente estar num lugar, às vezes num determinado lugar, com um monte de gente que nós não conhecemos, e de repente alguém fala uma coisa e você já nota a diferença. Você fala assim: esse sujeito é convertido. O linguajar da pessoa. Então vamos parar de encher o coração com coisas que desagrada a Deus e não edifica. Ele quer voltar e enobrecer a terra, em nome de Jesus. Nós possamos estar unidos em Cristo. O tema da nossa igreja nesse biênio de 2020, 2021 é discípulas e discípulos nos caminhos da missão. Vivem em unidade, unidade com Deus e com o nosso próximo, sendo instrumentos de Deus. Unidade,
né? Mas nós temos que estar cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, porque crescimento é sinal de intimidade com Deus, crescimento é sinal de amadurecimento, crescimento é sinal de que está buscando uma vida nova com Deus. Então que a gente venha nessa noite assim, parar com algumas coisas, sabe? Tem aquele texto lá não precisa você abrir, mas de Mateus 21, que Jesus fala da parábola estéril, que Jesus vai buscar fruto e não tinha. A figueira tinha uma boa aparência, bonita, tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. A figueira era uma figueira mentirosa, disse o próprio Jesus, né? Cheio de boa aparência. Então que a gente possa assim tomar uma posição para quando Jesus olhar frutos em nós, Ele venha achar frutos dignos de arrependimento, frutos de vidas que nós alcançamos para Cristo, pessoas que nós levamos para Jesus, tiramos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, que você possa crescer e crescer na unidade com o Espírito Santo de Deus, né? Que a gente venha não ser parecido, mas ser o verdadeiro, né? Não ser o joio, parece trigo, mas não é. Tem muita gente dizendo que é cristão e não é, porque não vive em Cristo Jesus, não vive na luz, não vive em santidade. Mas nessa noite nós somos chamados, e aqui eu quero compartilhar mais um texto para nós fazermos uma conclusão, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, que nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, eu quero terminar essa mensagem clamando a Deus, orando para que o Espírito Santo de Deus traga renovo na sua vida, na sua casa, no seu entendimento, na sua caminhada com o Senhor. Que você venha se posicionar, tome uma posição por Jesus, se renda totalmente a Cristo, sem reserva, tome uma decisão. Hoje é o dia se chama hoje, é aqui e agora. A sua vida pode ser mudada. Sai das trevas, vem para a luz. Vamos caminhar com Cristo, meus irmãos. Em nome de Jesus, você que nos assiste, você que ainda não tomou a decisão por Jesus, é com você que eu quero falar nesse momento. Você pode tomar uma decisão aceitando a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Eu quero terminar essa mensagem orando por você, né? E que você aí que está me assistindo possa concordar com essa oração e confessando o que precisa ser confessado, né? Não seja sem forma e vazio, seja alguém cheio de Deus, seja alguém cheio da presença de Jesus,
Por isso eu quero orar com você nessa noite e pedir que o Senhor venha transformar a sua vida e parar de uma vez de encher o coração com coisas que desagradam a Deus e não edifica. Toma uma posição por Jesus, né? Às vezes está cheio de tantas coisas e não tem mais espaço, não tem mais tempo para Deus, e aí instala-se o caos. Mas hoje a luz de Cristo Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida daqueles que você tanto ama e que você deseja ter um encontro com Cristo. Que nesse momento eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e concordasse comigo nessa oração, para que o caos possa sair e a presença de Deus, a luz de Cristo, encha o seu coração. Vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus querido, Deus amado, nessa noite, Deus, eu quero colocar, Senhor, na Tua presença, Deus, todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Cada uma delas, Pai. Eu quero orar por cada uma delas. Eu não sei, eu não estou vendo, não estou vendo quem está nos assistindo, mas o Senhor sabe. Que nesse momento, Pai, a Tua palavra, eu quero declarar que ela não irá voltar vazia, Senhor. Satanás não irá roubar a Tua palavra ministrada essa noite, ó Pai. As pessoas não irão continuar sem forma, Deus, sem forma de um novo convertido e vazio, com tanta distração nesse mundo, mas elas irão enobrecer com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração nesse momento. Se você ainda não confessou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, coloque a mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e Te recebo nessa noite como meu único Senhor e o meu único Salvador. Fala assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. O Senhor se lembrará de Ti, meu irmão. O Senhor há de tirar das trevas e transformar para a luz do reino do Filho do Seu amor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Deus, opera, Deus, um milagre, Senhor, uma intervenção divina, que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder sobre os céus e a terra. Move os corações, ó Pai, quebranta, Senhor, traz vergonha pelo pecado de não querer viver no caos novamente, não querer viver em trevas, mas viver uma vida nova com o Senhor, uma vida longe dos vícios, uma vida longe da simples aparência, mas uma luz, uma vida de transformação com Deus. Como é bonito ver um homem convertido com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Deus está te chamando para você tomar uma posição. Pai, em nome de Jesus, Pai, opera, quebra todo o jugo, caia por terra as cadeias, em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera, Deus, tira toda forma, Deus, de pecado, Senhor. Liberta, restaura, cura, salva, transforma Teus filhos e filhas, cada um nessa noite, ó Pai. Nesse momento, aqueles que estão nos assistindo, Deus, toca em cada lar, em cada vida, em cada coração, em cada mente, cada jovem, cada casal, idoso, crianças, ó Pai. Opera, Deus, um verdadeiro milagre, que você possa concordar comigo no nome de Jesus. Fala assim: eu concordo com essa oração, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus, declare isso. Eu quero Jesus, eu quero salvar minha alma, eu não quero viver em trevas, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Eu quero repreender, Senhor, esse espírito de morte, ó Deus, de pandemia que se estabeleceu sobre a face da terra, Deus. O Senhor não vai pairar sobre a face da terra, o Senhor vai tocar nessa terra e trazer cura sobre essa nação, Deus, sobre a terra, Deus, em nome de Jesus, sobre as vidas, ó Pai.
Por isso, Deus, eu entrego cada um diante do Senhor, Pai. Que a mensagem da parte dele, que temos ouvido e vos anunciamos, é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por isso, Deus, eu entrego todos nas tuas mãos e te peço, meu Deus, que o Senhor cure, liberte, renove, que o Senhor traga salvação. Eu profetizo a salvação do Senhor sobre a sua vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor os abençoe e restaure. Eu oro, te louvo e te agradeço, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor possa trazer uma perspectiva nova de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, meu irmão. Em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Só avisando então que domingo retornamos ao nosso culto aqui no templo, aqui na igreja, que nós possamos estar juntos buscando ao Senhor e que você tenha uma restante de semana aí abençoada na presença do Senhor. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja enobrecendo a terra e a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você estar conosco nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos estar orando, encerrando. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa restante de semana para todos.